Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nas aulas anteriores, nas 2 aulas pelo menos, nós estudamos sobre o regime militar no Brasil, que vigorou de 1964 até 1985. A partir desta aula, nós vamos estudar o período que nós chamamos de Nova República. Neste período da Nova República é quando o Brasil tem uma nova abertura política, é quando tem fim ao regime militar e inicia o período democrático novamente no Brasil. Em qual contexto que acontece o fim do regime militar no Brasil? No final da década de 70, o país, ele vai estar passando por uma grande crise econômica, por muitas dificuldades econômicas. A inflação vai estar extremamente elevada. O que é inflação? O preço das mercadorias vai estar muito alto. A população não vai ter condições de realizar compras, né? Em relação até mesmo à alimentação, produtos básicos como arroz, feijão, que faz parte da alimentação do dia a dia, vão estar muito caros, né? Vai haver o aumento do desemprego e os baixos salários também vão contribuir para aumentar a insatisfação da população que já estava descontente com essa forma de governo, com a repressão do regime, por conta das prisões, por conta das mortes, né? Entre os anos de 1978 e 1979, já vai ter início um processo de abertura do Brasil, abertura política, né? Esse processo ele vai ter início lá no governo Geisel, Ernesto Geisel. Ao longo desses anos, de 1978 a 1979, várias medidas vão ser adotadas. O AI-5, né, o Ato Institucional 5, que foi o mais severo, ele vai ser anulado, a censura vai ser suspensa e vai ser decretada a anistia aos presos políticos. Não só aos presos políticos, mas aquelas pessoas também que precisaram ir morar em outros países, são os exilados da ditadura militar. Entre esses anos também vai ser retomado o multipartidarismo. O que quer dizer isso? Os partidos políticos eles vão surgir novamente. O que foi a Lei de Anistia, gente? A Lei de Anistia, aprovada em 1979, concedeu a absolvição dos presos e exilados da ditadura militar, possibilitando o retorno de muitos brasileiros a seus lares. Entretanto, ela gerou discussões, pois nem todos os punidos foram anistiados. Por outro lado, a lei anistiou também muitas pessoas que praticaram crimes de tortura e de assassinato no período. Ou seja, muitas pessoas que cometeram crimes, elas foram absolvidas em função da lei de anistia. Nessas repúblicas, nessas imagens, nós vemos manifestações, protestos, com faixas pedindo diretas já. O que quer dizer isso? É o voto direto da população para eleger seus governantes. Vamos lembrar que no regime militar, os governantes, os presidentes, eles eram eleitos por um colégio eleitoral. Não era a população que elegia esses governantes, né? Então, essa nova república ela vai de 1985 aos dias atuais. E esse movimento das diretas já vai ser extremamente importante para consolidar o fim do regime militar no Brasil. Este movimento ele vai surgir no final do governo presidencial do João Figueiredo, em maio de 1983, e vai tomar uma proporção bem maior no ano de 1984. Este movimento ele vai ter início lá no estado de Goiás e vai se espalhar pelo Brasil. Ele exigia a realização de eleições diretas para a presidência da República. Apesar de ter havido várias mobilizações populares para que ocorressem essas eleições diretas, a lei que previa isso ela não foi aprovada. Porém, no dia 15 de janeiro de 1985, o Congresso Nacional, foi uma eleição indireta, elegeu um presidente civil, marca o fim do regime militar.
deixa de ter um militar na presidência do Brasil para ter agora um civil, uma pessoa que não está ligada ao militarismo. Esse presidente eleito foi Tancredo Neves e o seu vice-presidente José Sarney. Então, esse fato, essa eleição, por mais que tenha sido de forma indireta, vai marcar o fim do regime militar no Brasil. Tancredo Neves, gente, ele fazia oposição aos militares e foi um dos políticos mais engajados com o processo de redemocratização do Brasil. Governo José Sarney, de 1985 a 1990. Por que governo José Sarney e não Tancredo Neves? Bom, Tancredo Neves, pessoal, enquanto ocorria as eleições, né, enquanto ocorria toda essa movimentação, ele estava doente. E ele não revelou a doença, né, seu mal-estar, para a população. Então, antes mesmo da sua posse, Tancredo Neves ele veio a falecer em abril de 1985. Então, quem assume a presidência vai ser José Sarney, que vai tomar posse e vai se tornar presidente da República. No governo de José Sarney, uma nova Constituição vai ser elaborada. Já em 1985, ela começa a ser criada, né? José Sarney ele vai instituir uma Assembleia Constituinte para elaborar essa nova Constituição, que também ficou conhecida como Carta Cidadã. Essa nova Constituição, ela contou com significativa participação popular em sua elaboração. Nessa imagem aqui, nós temos cidadãos fazendo manifestação no Congresso em defesa das emendas populares às leis da Constituição. Em Brasília, no Distrito Federal de 1988. A nova Constituição brasileira, ou Carta Magna também, ela foi publicada em 5 de outubro de 1988, estabelecendo uma série de leis. Eu trouxe aqui algumas leis para curiosidade, tá, pessoal? Mas vocês também podem pesquisar na internet. Condenação da tortura, eleições diretas para a presidência da República, liberdade de expressão e de imprensa, o fim da censura, né? Os jovens maiores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar, a garantia dos direitos das terras tradicionais dos povos indígenas, extremamente importante para preservar a identidade, para preservar a cultura indígena em nosso país e para valorizar também. Criminalização da devastação do meio ambiente, qualificação do racismo como crime grave e inafiançável. O que é inafiançável? É que não se pode pagar fiança. Não se pode pagar uma quantia para a pessoa que cometeu o crime ser liberado. Reconhecimento dos direitos dos idosos e das crianças. Durante o governo José Sarney, gente, o Brasil ele enfrentava uma dificuldade muito grande. A dívida externa do Brasil estava extremamente alta. As condições econômicas e sociais também estavam péssimas, né? A inflação estava alta, muito alta, como nós vimos, né? Então, durante esse governo, foi criado um plano, medidas econômicas para conter a inflação. Esse plano ele ficou conhecido como Plano Cruzado. Previa o controle dos salários e dos preços. Como assim controle dos salários? Os salários eles seriam reajustados e o preço das mercadorias seria congelado, ou seja, não haveria reajuste no preço da mercadoria. E dessa forma, o governo esperava conter a inflação. Só que o congelamento dos preços dos produtos, gente, vai fazer com que muitos produtos deixem de ser fabricados, porque eles vão ficar defasados, né? Então, muitos produtos vão deixar de ser produzidos. E o aumento do poder de compra da população vai fazer com que muitas mercadorias desapareçam do mercado. No final do governo José Sarney, para vocês terem ideia, estava faltando alimentos básicos, como arroz, como farinha, por conta do Plano Cruzado.
Nessa imagem aqui eu trouxe para vocês algumas notas e moedas deste período. O plano cruzado ele substituiu o cruzeiro. Nesse caso, 1.000 cruzeiros corresponderia a um cruzado. E esse plano cruzado, gente, ele vai até 1994. Nós vamos ver que vai ser instalado um novo plano econômico, uma nova moeda será adotada no Brasil. Governos de Fernando Collor de Mello e Itamar Franco. Em substituição a José Sarney, vai ser eleito um novo presidente em 1989. E essa eleição vai ser extremamente importante para a história do Brasil. Por que essa eleição vai ser muito importante? Porque vai ser a primeira eleição direta, né? A primeira eleição presencial depois de quase 30 anos. Então, essa eleição vai levar à presidência Fernando Collor de Mello e seu vice-presidente Itamar Franco. Quando Fernando Collor assume a presidência do Brasil, ele vai implementar diversas medidas para também resolver o problema da crise econômica do país, resolver os problemas sociais, né? E uma das medidas que ele adotou, chamado Plano Collor, foi uma das medidas mais polêmicas do seu governo. Por quê? Essa medida determinou, dentre várias outras ações, o bloqueio da poupança da população por 12 meses. E isso fez com que muitas pessoas fossem à falência na época. E esse plano gerou muita insatisfação. E Fernando Collor também, pessoal, segundo historiadores, ele teve um governo mais autoritário, né? Não respeitando a democracia, não respeitando a Constituição, e isso fez com que ele tivesse muita oposição no Congresso. Collor, inclusive, ele vai ser acusado de corrupção por um irmão. E com grande pressão social, ele vai sofrer um processo de impeachment, que é um impedimento para o governo. Corrupção, gente, é quando um político ele faz desvios políticos, né, desvios da sua atuação política para benefício próprio. Pode ser desvios de dinheiro, né, de recursos que seriam investidos em setores sociais, e ele faz desvio desses recursos em interesses próprios. Então, Fernando Collor, quando ele sofreu o impeachment, ele renunciou ao cargo, e quem assumiu, quem tomou posse, foi Itamar Franco, em 1992. Nessa imagem aqui, em meados de 1992, milhares de brasileiros, chamados de caras pintadas, foram às ruas pelo impeachment de Fernando Collor. São chamados de cara pintada, gente, porque eles pintavam o rosto de verde e amarelo, representando a bandeira do Brasil. No governo Itamar Franco, para também tentar conter a inflação, para tentar conter a crise econômica, foi criado o Plano Real. O Plano Real foi um conjunto de medidas econômicas para conter essa inflação. O Plano Real foi comandado por Fernando Henrique Cardoso, que posteriormente viria a ser presidente do Brasil, né? Na época, Fernando Henrique Cardoso ele era ministro da Fazenda. O que foi o Plano Real? O Plano Real ele foi o Programa Brasileiro de Estabilização Econômica que promoveu o fim da inflação elevada no Brasil. Essa situação de inflação elevada, de alto preço das mercadorias, já durava aproximadamente 30 anos. Então, uma nova moeda foi criada, o real, e ela foi oficializada no dia 1º de julho de 1994. O Plano Real ele foi importante para o Brasil no controle da inflação, porque a inflação, gente, ela acabava com o poder de compra da população, porque o salário não dava para comprar o básico, não dava para comprar o necessário, porque o salário era baixo e o preço dos produtos era muito elevado.
Então, a inflação acabava com o poder de compra e a estabilidade permitiu um maior consumo de volta. Então, vai haver um controle da inflação. Vou finalizar por aqui, então, a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula também. Tem algumas atividades para vocês fazerem, copiem as perguntas no caderno, tá bem? Façam registro, gente, no caderno. Anotem aquelas informações mais importantes para fixar o conteúdo, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.